Chegou agora o momento da saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Sexta-feira estamos encerrando a participação da nossa amiga doutora Valéria Meira. Já agradecendo, viu, doutora? Semana inteira com a gente, dicas preciosas. Espero que você possa voltar na outra semana para conversarmos mais. Prazer. Tá bom? Vai ser convidada sem dúvidas. A doutora Valéria é endocrinologista e especialista em doenças psicossomáticas. Atende aqui no Cevisa, o nosso spa médico, aqui em Engenheiro Coelho, São Paulo. Você vai ter o site para você entrar, o telefone para fazer contato e programa para passar uns dias aqui. Cuide bem da sua saúde, é um presente de Deus. Nós queremos encerrar essa semana, então, falando um pouquinho sobre obesidade. Como que eu sei se eu sou uma pessoa obesa ou não? É possível estar assim, não ser... Bom, como é que eu faço isso? É possível ou não? Bom, parece óbvio, né? Mas Sim. Existe uma maneira de quantificar isso, né? Que é através do índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado, tá? Então, se essa equação der acima, a partir de 30, né? Ou acima de 30, aí se tem já um quadro de obesidade, que pode ser 1, 2 ou 3, né? No caso do grau 3 é a obesidade mórbida, e a pessoa percebe muitas vezes até a olho nu mesmo. Tem pessoas que têm uma compleição grande, ossos largos, são muito musculosas, então elas vão pesar muito na balança. Mas a gente consegue visualmente saber quando uma pessoa é musculosa e quando ela é obesa, né? E também o que mais preocupa na obesidade é a gordura visceral. É a gordura que fica mais acumulada no abdômen. Então, para responder a sua pergunta, obeso é aquele que tem uma cintura na altura do umbigo maior do que o quadril. Essa é uma boa medida, então. Do que a circunferência do quadril. Se for maior, porque ela está Aí, obesa. com certeza, já está enquadrada na obesidade. E quais os cuidados que uma pessoa, uma vez detectada a obesidade, deve ter? Bom, nós vivemos numa época onde a oferta de alimento é muito grande, e as pessoas, geralmente, por falta de tempo ou de educação, de hábitos, procuram as coisas mais baratas e mais práticas, né? Então, o que acontece? A gente tem uma quantidade muito grande de oferta de produtos que têm carboidratos de ação rápida, como a farinha branca de trigo, como os derivados de leite e o próprio açúcar. Então, as pessoas comem em excesso esses alimentos, até porque são gostosos, né? Estão à mão, são práticos, mas a alimentação deveria conter mais fibras, gorduras de origem vegetal, né? E frutas em geral, porque elas não têm só glicose, elas têm frutose também. Então, se isso fizesse parte da nossa alimentação com mais frequência, teríamos menos problema de obesidade. A outra questão é a atividade física. Pessoas que têm um trabalho sedentário ou que têm uma limitação física, elas estão mais predispostas a acumular peso, a desenvolver a obesidade. Tem as questões emocionais também. Dormir mal aumenta a probabilidade de obesidade. O estresse, porque você vai liberar uma quantidade grande de adrenalina na circulação, isso vai jogar açúcar e triglicérides na sua circulação. Então, todos esses mecanismos induzem também ao ganho de peso. A pessoa obesa, se não cuidar, quais as doenças que ela pode desenvolver? O aumento de gordura, principalmente visceral, vai levar a um aumento da resistência à insulina, que vai levar a um pré-diabetes, que vai levar a um diabetes. Paralelo a isso, há também um aumento do outro combustível que nós temos, que é a gordura, colesterol, que é outro fator formador de aterosclerose, de enrijecimento e fechamento dos vasos sanguíneos. Então, aumento do risco cardíaco, angina, infarto e também do risco cardiovascular, AVC, né, acidentes vasculares cerebrais. Obesidade, dislipidemia, hipertensão, geralmente andam juntos com, né, esse bojo, esse composto todo que a gente chama de síndrome plurimetabólica ou síndrome X de Harvey. Aí, dicas para todos nós. A gente pode tentar sintetizar então em duas coisas, né? Cuidar bem da alimentação, prática de exercício físico, evitar o estresse, né?
A Bíblia já fala, né? Basta cada dia o seu mal, né? Nós temos mecanismos no nosso corpo para identificar quando temos fome, Uhum. né? Mas geralmente as pessoas comem porque está na hora, ou porque estão ansiosas, ou porque estão felizes, ou porque não têm o que fazer, e a gente não está ouvindo o corpo. O outro aspecto é que às vezes a gente tem produtos de muito má qualidade. O pão nosso de cada dia não é mais o mesmo do tempo de Jesus, né? Porque hoje nós temos um trigo que já foi muito modificado para aumentar a produção, para atender a população. Então ele tem uma quantidade de rizoma muito maior, uma quantidade de glúten muito maior. Esse glúten consegue criar mecanismo para atravessar a barreira, né, hemática e do intestino, das velocidades do intestino, aumentando a propensão a doenças autoimunes. Então, não só a obesidade, hoje tem mais celíacos, né? Tem pessoas com mais depressão, uma série de doenças autoimunes que têm surgido por conta dos erros alimentares ou de falta de acesso a alimentos de boa qualidade. Olha aí. E ela está falando de um pão integral, que aqui no Cevisa, né, eles prezam por isso, né? Mesmo pão integral, né? O melhor que a gente busca fazer, não é, claro, não né? é perfeito, Não mas é ainda é perfeito. melhor, bem melhor que o pão Quem branco. dirá o pão francês que se vende na padaria como um alimento universal do Brasil, então? Isso, na realidade, é um veneno para as pessoas, mas infelizmente a saúde não leva tão a sério como É uma deveria. lástima. E também muito poucas pessoas observam o fato de que a lactose é um açúcar. Então, quando você abusa de derivados de leite, queijos principalmente, você também está facilitando não só a obesidade, como o aumento de colesterol e todo esse combo, né, que a gente mencionou. Por isso, buscar informação. Esse é o segredo. Busque a informação para que você possa ter saúde e qualidade de vida, tá bem? Doutora, muito obrigado por ter estado conosco, viu? Essa semana toda. Esperamos que você volte em breve no nosso programa. E você acompanha agora aí o quadro da oração intercessora. Bom dia, querido amigo do programa Encontro com a Vida. Obrigado, pastor Arilton, por mais uma mensagem, mais um recado tão importante. Estamos aqui, eu sou o pastor Sidney da Rosa, eu sou pastor da Igreja Adventista em São José, na igreja de Beira-Mar de São José, uma igreja que foi inaugurada recentemente, e eu já deixo o convite para você poder ir lá conhecer a nossa igreja, né? Ela fica ali na Beira-Mar de São José mesmo. Ela também tem acesso pela rua Joaquim Vaz, 1509, mas o acesso mais fácil é pela Beira-Mar de São José. Se você é da região da Grande Florianópolis, por favor, é meu convidado para estar lá na igreja, sábado amanhã. Nós temos às 9 horas da manhã o início de uma escola bíblica, escola sabatina. E tem uma classe especial para você que é amigo da nossa igreja. Você será muito bem recepcionado lá. E logo mais, depois desse momento de classe, de estudo, nós temos a mensagem da Palavra de Deus. É uma experiência extraordinária de adoração. Você adorar ao Senhor no sábado, eu sei que vai ser uma grande bênção para você e para a sua família. E fica o meu convite para você, que mora aqui na Grande Florianópolis, mas para você de qualquer lugar que você nos assiste, Santa Catarina ou fora de Santa Catarina, fora do Brasil, não importa. Procure uma igreja, aqui na tela está o site para você encontrar uma igreja e procure essa igreja, procure lá, diga, o pastor Arilton me mandou, eu conheci a Igreja Adventista pelo programa Encontro com a Vida e você será então muito bem recebido na Igreja Adventista mais perto da sua casa. Que Deus te abençoe muito. E aproveitando esse finalzinho da nossa semana, hoje é sexta-feira, eu vou ler para vocês os recadinhos que nós recebemos de nossos amigos que nos mandam recado pelas redes sociais e nós recebemos todas elas com muito carinho. Mande você também o seu recado, o seu pedido, o seu agradecimento, né? A gente pede e tem que lembrar também de agradecer a Deus. Mande para a gente o seu agradecimento. E olha só, a Maria Miranda, ela diz o seguinte: agradeço a Deus as bênçãos recebidas. Tá vendo só? A Maria lembrou de agradecer. Continue orando por mim e pela minha família. Um bom dia. Obrigado, Maria, por ter agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito aí na sua vida, na sua família. E outra Maria aqui, Maria Barbosa, disse o seguinte: bom dia, queridos. Agradeço a Deus por mais uma semana. Oremos uns pelos outros.
Semana chegando ao seu final, né, Maria? E é coisa boa demais a gente poder saber que daqui a pouco começa o sábado, esse dia tão especial na Bíblia, para nós adorarmos a Deus junto com a nossa família, e que Deus te abençoe muito aí, Maria, viu? Nilda, olha, o Nilda mandou pra gente um recadinho bem especial, um pedido especial da Nilda Maria Fernandes. Peço que orem pelos nossos queridos irmãos de Israel, da Palestina, em nome de Jesus Cristo. Sabemos que esse conflito, tanto para judeus de Israel quanto para amigos palestinos, né, a maioria muçulmanos, estão sendo atingidos com esse conflito. E vamos continuar orando para que esse povo possa conhecer de Jesus e da paz que ele pode trazer para o coração deles e para o país deles também, né? Maria de Lourdes, recadinho da Maria é o seguinte: bom dia a todos. Bom dia para você também, Maria. Deus nos abençoe a todos. Graça e paz em nome de Jesus para todos. Obrigado, Maria, por compartilhar conosco as bênçãos que Deus dá na sua vida, e você também pede essas bênçãos para todos nós, para todos os amigos do programa Encontro com a Vida. E o último recadinho dessa sexta vem aqui da Neuza. A Neuza Araújo. E ela diz o seguinte: venho pedir oração por meu filho, pela vida espiritual dele. É um adolescente de 16 anos, moramos em Feira de Santana, Bahia. Olha só, de longe, hein? Longe para mim aqui, né? Mas muitas pessoas assistem esse programa no Brasil inteiro. E para você, Neuza, aí da Bahia, e para o seu filho adolescente, é uma idade bem difícil. É uma idade de muitos conflitos, muitas influências às vezes, né, Neuza? E a gente, como pai, não sabe mais o que fazer, o que eu posso fazer para manter meu filho amando Jesus. Neuza, a oração é uma importantíssima chave. E que bom que você está orando pelo seu menino. Vamos orar por ele também aqui no programa Encontro com a Vida. Para finalizar esse momento, eu queria deixar com você um recado da Palavra de Deus. Ao longo dessa semana, eu li para você textos da mensagem de Jesus na oração do Pai Nosso. Foi dentro do Sermão da Montanha, ele ensinou a gente como orar. E lá em Mateus capítulo 6, no versículo 13, Jesus encerra a oração do Pai Nosso dizendo o seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gostaria de convidar você, querido amigo, para que juntos nós busquemos a presença de Deus. Eu vou me ajoelhar aqui, se você puder se ajoelhar em casa, faça também. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele esteja em nossa vida também hoje. Nosso Deus querido, nosso Pai celestial, o Senhor que é o Rei de todo o universo, o Senhor que comanda estrelas e planetas, é também aquele que deseja ser o Rei e o comandante da nossa vida. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que não haja nada em nossa vida que nos impeça de deixar o Senhor assumir o total controle de nossa vida. Queremos entregar ao Senhor nossos amigos, todos aqueles que nos assistem, ouvem, ao redor do Brasil inteiro, do mundo inteiro, o programa Encontro com a Vida. Eu apresentei alguns casos ao Senhor nessa manhã, através dessa leitura. Essa mãe lá da Bahia que pede oração pelo seu filho, outros amigos que agradecem pelas bênçãos que têm recebido, outros que oram, pedem oração pela sua família, que cada um deles, Senhor Deus, sejam abençoados pelas mãos divinas. Nessa manhã, a Tua Palavra nos disse que um pedido que Jesus fez de não nos deixar cair em tentação. Quem sabe a gente está chegando perto demais da tentação, Senhor. Quem sabe, Senhor Deus, a gente tem passado muito tempo ouvindo, lendo, assistindo coisas que nos afastam do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã que, no nome de Jesus, a gente encontre livramento de cada tentação que nos rodeia, que tenta nos afastar do Senhor. Eu queria pedir também ao Senhor que o Senhor nos livre de todo o mal,
Livra esses teus filhos, Senhor Deus, de qualquer acidente que possa acontecer. Livra teus filhos de uma situação, quem sabe, moral, espiritual, alguma luta que eles estão passando. Livra eles do mal moral também. Eu queria pedir, Santo Deus, que nesse final de semana seja um momento de encontro nosso com o Senhor e que a gente encontre na Tua presença o Deus poderoso que tem todo o poder, honra e glória para todo sempre. Abençoe teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia e chegamos à 18ª lição do nosso curso Ensinos de Jesus. E quão bom foi estarmos juntos ao longo dessas 18 semanas, 18 sextas-feiras aqui no programa, estudando essa temática. Nós vamos agora no mês de janeiro, voltarmos com outras mensagens especiais. Agora daqui a pouquinho chega coisa nova para você aí. E você vai ficar sabendo muito em breve das nossas novas temporadas, dos nossos novos estudos. Por isso você não pode perder todos os dias às 5 da manhã aqui no nosso programa Encontro com a Vida. Vamos fechar com chaves de ouro. O nosso 18º tema vai falar a respeito de ritos e tradições. Você sabia que na Bíblia existem tradições religiosas que nos acompanham desde o nascimento até a morte? E elas foram criadas por Deus para nos fortalecer em nossa caminhada espiritual. Pois é isso que nós vamos ver hoje. Então pega a sua Bíblia e se junte a nós nesse momento de estudo. E o convite eu vou fazer para você mais uma vez. Esse mesmo tema que hoje vamos estudar aqui no programa, aos domingos eu estou apresentando na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. Nosso endereço é muito simples. Rua Joaquim Vaz, 1506, bairro Praia Comprida. Todos os domingos às 8 da noite nós estamos juntos lá para estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus e, é claro, você é o nosso convidado. Posso contar com você? Te espero então domingo que vem para mais um tema da Palavra de Deus. Aliás, o tema que vamos abordar agora, O que Jesus ensinou sobre ritos e tradições. Última lição do nosso estudo. Que bom foi ter a sua companhia ao longo destas semanas. Vamos orar, pedindo uma bênção do Senhor para mais um estudo? Ora comigo. Pai querido, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso guia e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pega a sua Bíblia e vamos hoje aprender sobre ritos e tradições. Quando a gente ouve a palavra tradição, às vezes ela tem uma conotação pejorativa, A gente não quer estar preso a certas tradições, a gente está buscando sempre pelo novo, mas tem muitas tradições que são boas, porque são bíblicas. E essas tradições bíblicas estão aí na Bíblia, são orientações divinas para que elas sejam observadas, sejam guardadas. E como eu disse há pouco, elas nos acompanham desde o nascimento até a morte. Ao longo de toda a nossa vida, existem ritos cristãos que a Bíblia recomenda que nós pratiquemos. E aí, pastor, quais são esses ritos? Então, venha comigo na viagem de hoje. Vamos começar com Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2. Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? A Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Você percebeu que Deus disse a Moisés aqui? Consagra-me todo primogênito. Ou seja, o primeiro filho que uma mulher tem, ele deve ser consagrado ao Senhor. Isso foi uma orientação que Deus deu a Moisés. E Maria praticou isso com Jesus? Olha o que diz o Evangelho de Lucas. Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado.
Lucas está falando do momento em que Maria e José levam Jesus até o templo para ser consagrado, dedicado ao Senhor. Então veja, Deus não só orientou em sua palavra, como a própria Maria e José levaram Jesus para ser apresentado ao Senhor. Nós não estamos falando de batismo de recém-nascidos. Não. Batismo é uma cerimônia que envolve, como vimos na semana passada, semana retrasada, né? Como nós vimos na semana retrasada, envolve arrependimento, estudo da Bíblia, envolve crer e então ser mergulhado nas águas. Aqui não é batismo. Aqui é quando os pais pegam seus filhos e levam até a igreja para o dedicarem ao Senhor, para apresentarem a Deus. Como que dizendo, o Senhor nos deu esse filho e nós queremos entregá-lo ao Senhor. Nós queremos consagrá-lo ao Senhor. E nessa cerimônia de consagração, o que nós fazemos? Nós pedimos a ajuda de Deus para nos ajudar na educação desses filhos. Então, o correto é dedicar nossos filhos ao Senhor. Não é batizá-los. Batismo é uma coisa para quem entende que é pecador e aceita Cristo. Agora é o momento de você dedicar seus filhos a Deus. Então, assim quando nós nascemos, nós já podemos ser dedicados e dedicar também nossos filhos ao Senhor. Começou a vida, começam ritos que a Bíblia recomenda e que nós devemos praticar. Vamos ver qual é um segundo rito? O que fez Jesus para dar início ao seu ministério público? Mateus 3,13 diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. Então veja, Cristo foi até João Batista para ser batizado por Jesus. Lucas capítulo 3 vai dizer que Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele foi batizado. Então o batismo é um outro rito cristão que a Bíblia recomenda para todos nós. Não apenas recomenda, o próprio Jesus disse lá em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Não é uma opção. Esse rito aqui não é uma opção. Eu posso escolher dedicar meus filhos a Deus ou não. Agora, se eu quero ser salvo, eu preciso passar pelo batismo. Esse rito não é uma opção. Ele é um compromisso que Deus quer firmar com todos nós em sua palavra. Então, o batismo, ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, desde que nós cumpramos os requisitos que a Bíblia apresenta. A igreja recebeu uma ordem de Cristo em Mateus 28. Olha o que Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo disse que estaria conosco todos os dias, mas que a igreja deveria fazer discípulos e batizá-los. Ou seja, o batismo é uma ordenança de Cristo à igreja. Então nós pregamos o Evangelho e aqueles que aceitam devem passar então pelo batismo. O que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? Vamos para mais um rito cristão. João 13, versos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Jesus estava reunido no cenáculo com os discípulos, era quinta-feira à noite. No dia seguinte ele seria crucificado. E ele disse para os 12 assim: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Por que há muito? Porque era a última Páscoa de Cristo com os discípulos. Na sexta-feira ele seria crucificado. Ali, enquanto no cenáculo, os discípulos estavam ali, Jesus pegou uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos. E depois de haver lavado os pés e enxugado com a toalha, Jesus perguntou para os discípulos assim: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Então Cristo estava reunido para a Páscoa e instituiu a cerimônia da comunhão, ou a ceia do Senhor. Então nós hoje cristãos, no século 21, não celebramos Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Páscoa foi uma festa celebrada pelos judeus até a morte de Cristo, porque o Cordeiro Pascal apontava para Cristo. Agora que Cristo veio, nós não continuamos celebrando Páscoa. Ah, não, pastor, o cristão pode celebrar a Páscoa. Pode? Onde está isso na Bíblia? E outra, você celebra a Páscoa, você mata o cordeiro, você come ele com pães asmos, ervas amargas, você faz isso nos dias que os judeus faziam? Eu acho que não. A Páscoa não mais deve ser celebrada. E Cristo, naquela noite de quinta-feira, quando celebra a última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. Então nós cristãos, nós que seguimos o exemplo e os ensinos de Cristo, nós devemos celebrar a ceia do Senhor, a cerimônia da comunhão, e não a Páscoa. Agora mais um detalhe. Tem muita gente que se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Jesus estava no cenáculo com os discípulos, lavou os pés e depois disse que nós também deveríamos lavar os pés uns dos outros. Então, para eu celebrar a Santa Ceia, 3 coisas precisam acontecer. Pegue aí. Primeiro, nós temos que lavar os pés uns dos outros. Segundo, nós temos que comer o pão. Terceiro, nós temos que beber o vinho. É claro que o vinho aqui não é o vinho que você conhece aí alcoólico, é o puro suco da uva. A palavra grega usada aqui por João é o puro suco da vide, nada de alcoólico, porque a Bíblia condena a bebida alcoólica. Então só há cerimônia da Santa Ceia se eu lavo os pés, se eu como o pão e se eu bebo o puro suco da uva. Agora você percebeu que cada igreja parece que faz de um jeito? Eu já visitei várias igrejas. Tem igrejas que as pessoas comem o pão, bebem o vinho, mas ninguém lava os pés. Por que não? Se Jesus está orientando isso em João 13. Tem igrejas que lavam os pés, comem o pão, mas não bebem o vinho. Cada um faz de um jeito. Se eu quero ser um cristão bíblico, eu devo fazer aquilo que a Bíblia me ensina. Eu devo fazer como Jesus fez e orientou. Então tem que haver o lava-pés, todos participam do pão e todos participam do puro suco da uva. Isso é celebrar a ceia. Esse é mais um rito que Jesus deixou para que nós praticássemos. Uma outra tradição cristã que Jesus deixou. Mateus 19:4, diz assim: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá com sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui Jesus está endossando a cerimônia do matrimônio. Aliás, foi lá, em Caná da Galileia,
que Jesus celebrou o primeiro milagre, realizou o primeiro milagre, durante uma cerimônia de casamento. Então Cristo não só prestigiou o casamento estando nele, mas ele próprio é o criador do casamento. Foi Cristo quem celebrou o primeiro casamento entre Adão e Eva. Então esta é uma instituição que Deus deixou para nós. Aliás, existem duas instituições dadas por Deus à humanidade que são anteriores ao pecado. Elas foram dadas ainda no Éden. Quais são elas? O sábado e a família. Deus nos deu uma família ao unir Adão e Eva e deu-nos um dia de descanso. Essas duas instituições devem hoje ser observadas com todo o amor. O sábado e a família. Dois presentes de Deus anteriores à história do pecado. Então eu e você, se quisermos, podemos passar pelo casamento. Esse é um direito que todos nós temos. Alguns optam por não se casarem e não há nenhum problema com isso. Mas Deus celebrou o primeiro casamento. Há outros ritos que nós devemos seguir também, segundo a Bíblia. Em Marcos 3,14 diz assim: Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Quando Jesus separou os 12 discípulos, ele impôs sobre ele as mãos e eles o chamou para esse ministério, o separou para o ministério. Essa separação para o ministério nós chamamos também de ordenação. O apóstolo Paulo depois vai orientar que a igreja deveria praticar esse tipo de imposição de mãos. É uma ordenação com imposição de mãos. Isso também acontecia lá no antigo Israel, quando o sacerdote era escolhido. Havia ali a unção do sacerdote. E hoje nós devemos também participar da ordenação dos oficiais que vão ministrar na igreja, tais como os diáconos e diaconisas. Então, há algumas funções dentro da igreja que passam por esse processo de ordenação. A ordenação é uma imposição de mãos e uma oração especial para separar este ou aquele para uma função que eles vão desempenhar dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é mais um rito bíblico que deve hoje ser seguido. Quais outros ritos que a Bíblia ainda apresenta? Olha o que diz Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Aqui está mais um rito. Jesus curava os doentes nos seus dias, e esse ministério de cura que Jesus deu início, ele deve continuar. E como que ele continua? Através da unção dos enfermos. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Não se trata de extrema unção. Extrema unção é aplicado para as pessoas na hora que elas estão morrendo. O que a Bíblia nos orienta é a unção. Nós temos que ungir as pessoas que estão doentes e pedem para ser ungidas. E quando alguém se dispõe a ser ungido, ele está dizendo para Deus que ele vai aceitar o plano que o Senhor tem para ele, quer seja a cura, quer seja o descanso, a morte. Você percebe que desde o nascimento até a morte, há ritos e tradições bíblicas que nós podemos praticar e devemos praticar? São as tradições que Deus deixou para fortalecer a nossa caminhada na vida espiritual. Perceba que todas elas estão embasadas na Bíblia. E eu e você devemos segui-las. Então, se você hoje tem uma situação difícil na tua casa, se a tua família está sofrendo com alguém doente, se essa pessoa está numa fase terminal de uma doença, ela pode sim convidar os pastores para vir orar por ela e ungir. Esta unção é feita com óleo. Passa-se o óleo na fronte da pessoa, faça ali uma oração de dedicação e coloque essa pessoa nas mãos do Senhor, para o descanso ou para a cura. É a continuidade do ministério de Jesus. Por isso eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão. Após compreender melhor as ordenanças e cerimônias ensinadas na Bíblia,
desejo, pela graça de Cristo, vivenciá-las em minha experiência religiosa. E aí? Está você disposto a vivenciar essas experiências na sua vida? Passar pelo batismo, casamento, dedicação de filhos e, é claro, se vier a doença, unção. A você que está disposto a trabalhar para Deus, ser ordenado para isso. São ritos que Deus deixou na sua palavra para que nós os praticássemos. Espero que hoje você tome a decisão no seu coração de viver tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E é claro, essas cerimônias deixadas na Bíblia, elas têm a função de nos fortalecer, de nos abençoar e de nos ajudar em nossa caminhada espiritual, enquanto esperamos que Jesus volte. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por ritos e tradições que o Senhor deixou para nosso benefício espiritual. Ajuda-nos a praticá-los conforme a Tua vontade e, dessa maneira, estarmos nos preparando para o Teu breve regresso. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.